crise, por causa dos prejuízos acumulados durante a pandemia, milhares de empresas de alimentação ainda não conseguiram reabrir as portas aqui no estado, mesmo com a flexibilização das medidas de combate ao novo coronavírus. A dificuldade ainda não teve fim. Os bares, restaurantes e similares foram liberados para retomar as atividades presenciais, desde que atendam rigorosamente as medidas de biossegurança. Mas reabrir as portas ainda é um desafio. Muitos empresários que tentaram conseguir o benefício do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, não conseguiram porque estão em situação de inadimplência. Intervalo em que houve o recurso, que foi o PRONAMP, e o tempo que já estávamos fechados, a soma não fechou, o caixa não fechou. Então as empresas não conseguiram pagar outras despesas e outros financiamentos, e quando foram dar entrada para pegar o PRONAMP, havia restrição e não conseguiram ter acesso ao recurso. Em quase 2 meses, desde a reabertura, mais de 2.000 empresas não conseguiram reabrir em um primeiro momento, o que corresponde a 10%. A previsão é que deste total, quase a metade fechará as portas em definitivo, o que deve gerar desemprego a mais de 10.000 pessoas. É bem o momento de se fazer conta mesmo. O empresário, como foi lá quando ele foi abrir o restaurante, a lanchonete, a operação dele, ele tem que sentar e fazer conta de novo. Então é bem como você disse, para muitos não vale a pena abrir o salão, principalmente para o pessoal da noite, porque o horário de fechamento da noite é às 22 horas, então não dá tempo dele fazer tanto giro no salão. O pessoal sai para jantar à tarde, aí às 9h30 já tem que fechar a cozinha e logo 10 horas encerrar o salão. Então às vezes a pessoa prefere confraternizar no prédio ou em casa do que ter que fazer essa refeição rápida no restaurante. E para isso, o empresário teria que ter custo com ar-condicionado, recontratação. E nesse momento, alguns fizeram a conta e optaram realmente por não abrir. A montagem deste restaurante aqui no centro de Cuiabá é um dos reflexos deste cenário. O empreendimento funcionava em um espaço com capacidade para até 90 pessoas. Mas por conta dos prejuízos provocados pela pandemia, o empresário teve que se readequar aqui neste local, que hoje tem capacidade para atender, no máximo, 30 clientes. Quando começou a pandemia, a gente estava em outro imóvel, que era quase 3 vezes maior do que a gente está hoje. Era um imóvel de custo bem elevado. A gente tinha feito um investimento grande de reforma. E aí, quando veio a pandemia, tivemos que fechar de vez. A possibilidade era ou realmente parar as atividades ou tentar fazer alguma coisa que encaixasse no que a gente achava que ia faturar. Tiago conta que o faturamento foi reduzido em aproximadamente 80%. Com tantas semanas atendendo em apenas sistema delivery, ele teve que dispensar 50% dos funcionários, principalmente garçons. No outro espaço, como a gente tinha quase 90 lugares, eram 5 pessoas na cozinha, contando uma pessoa para louça, um auxiliar de cozinha, mais 3 cozinheiros. Eu tinha mais 3 garçons, uma gerente. Aqui a gente teve que fazer o quê? Quando mudou, nós dispensamos os auxiliares de cozinha, fiquei com um cozinheiro só, dispensamos o garçom, eu voltei para a churrasqueira para ajudar dentro da cozinha, que era para reduzir custo, porque não tinha como a gente absorver todo esse custo. Por mais que teve essas questões de suspensão e tudo mais, dava uma garantia para a gente, ajudava, mas eu não sabia como é que ia ser lá para frente. Por exemplo, pode reabrir, só que o movimento não está o que a gente espera. Uma questão que preocupa é que o pagamento do 13º salário está se aproximando. Como fazer sem dinheiro em caixa? Nós estamos apenas 3 meses do 13º. Do 13º de um ano que 5 meses ficou fechado. A gente até estava brincando hoje entre os empresários que vai precisar de um auxílio emergencial para o 13º, porque tem empresas que continuaram trabalhando no delivery, reduziu o quadro. Há uma possibilidade de quem teve suspensão, eu não tenho certeza dessa informação, mas quem teve suspensão talvez pague só o proporcional. Mas muitos não deram suspensão, deram só redução. E aí vem essa folha, a conta vai chegar ainda maior aí em dezembro. Então nós temos que realmente voltar às atividades, estender esse horário da noite seria muito importante para as operações da noite, poderem fazer um caixa e aí
colocar esse dinheiro no mercado aí no final do ano, pagando o 13º dos funcionários. Os estabelecimentos que funcionam em horário noturno são os que mais sofrem por causa do toque de recolher. O setor cobra e espera alterações por parte do poder público. Existe, para os dois sentidos, existem conversas, mas ainda não tem nada concreto. A gente espera que venha aí uma resposta da Prefeitura de Cuiabá essa semana, para que a gente possa ter esse oxigênio aí e começar a movimentar melhor o caixa aí para essas próximas despesas que vão entrar. Agora com a reabertura, deu uma melhorada, mas a gente tem o problema da questão do horário de restrição, né? Do toque de recolher, do horário de encerramento, que é às 10 horas, e Cuiabá, como sendo uma cidade muito quente e que tem uma vida noturna muito agitada, as pessoas saem mais tarde. E acaba que antigamente a gente tinha lá das 9 horas até as 11 horas de movimento intenso, não. Agora a gente tem 1 hora só para atender quem puder e depois trazer a conta na mesa e pedir para o cliente, infelizmente, se retirar, que a gente vai ter que encerrar.